Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre a situação aí do fornecedor esportivo, a capa com os dias contados aí no Vasco. Hoje obtivemos aí novas notícias sobre o assunto. Vamos falar aqui sobre o Vasco da Gama, o time profissional, já visando o jogo contra o Trem no Amapá, no dia 23, que acontece lá no Mané Garrincha. E olha, o seguinte, e essa situação do Andrei? Você concorda forma como o Andrei foi vendido? O Andrei fechado com o Palmeiras? E o seguinte, né? A gente vai colocar uma matéria aqui do GE para vocês verem como que essa imprensa, como que esses jornalistas financiam parada errada no Vasco da Gama, ao ponto que eles chegam para poder mentir. E a gente vai falar também sobre a situação envolvendo reforços. Vasco ganhou sim do Botafogo, mas precisa contratar. Bem, meus amigos, é o seguinte, eu peço você aí que não é inscrito, que está nos visitando pela primeira vez, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Bora começar aqui falando sobre o fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. O seguinte, pessoal, a 777 Partners vai fazer aí uma vistoria em todos os contratos do Vasco da Gama. A empresa norte-americana entende aí que os valores aí, os quais são pagos aí de alguns patrocinadores, inclusive a capa, é um valor aí muito abaixo do mercado, certo? O Vasco pouco acrescentou, o contrato com a Diadora era ruim, esse contrato aí com a capa tem os mesmos moldes, e hoje a gente teve aí novamente muito burburinho que o Vasco vai mudar aí para o meio do ano o fornecedor de material esportivo. A capa que acabou de fazer aí o novo enxoval, que deverá ser o último aí da empresa italiana. Inclusive, tá, o nome da Castori aí sendo muito debatido internamente no Vasco da Gama. Então, mudanças aí no fornecedor de material esportivo. Com relação ao time profissional, hoje tivemos aí folga, os atletas do Vasco da Gama justamente descansaram, mas amanhã é carnaval, mas a vida continua, certo? O Vasco vai treinar normalmente, o Vasco que corre aí contra o tempo aí para poder recuperar alguns jogadores que estão entregues aí no departamento médico, como é o caso aí do Jair, do Figueiredo, do Marlon Gomes, né? Vasco também tentando correr aí para poder, de uma vez por todas, inscrever aí o Capasso que foi contratado recentemente, pode ser que ele estreie aí no jogo contra o Trem, certo? E o seguinte, o Vasco vai contar com o retorno aí dos dois goleiros aí, o Léo Jardim, o Ivan, né? O Bambu também pode retornar. Bom, sobre essa situação aí, meus amigos, de Andrei, o caso Andrei. O Andrei, primeiro eu queria que você deixasse nos comentários, você acha que o Andrei foi bem vendido? Porque se comentou muito que o valor do Andrei estava abaixo de mercado por ele ser volante. Vários clubes no Brasil venderam aí jogadores que atuam na mesma posição do Andrei
e o Vasco foi o clube que recebeu menos. O Flamengo vendeu um jogador recentemente aí, que nem de seleção é, e simplesmente recebeu mais do que o Vasco da Gama. O seguinte, hoje a gente toma conhecimento que o Andrei está praticamente acertado com o Palmeiras, certo? O empresário dele, que até então, Juliano Bertolucci, ia ajudar na montagem do elenco do Vasco, segundo Jorge Nicola, certo? Coloca o jogador no Palmeiras. E o seguinte, eu pergunto para vocês, nesse acordo aí de cavalheiros aí que foi feito com relação ao Andrei, diziam que tinha uma cláusula. Vamos colocar aqui a matéria do GE, do Globo Esporte, para a galera poder ver. Olha só, que situação. Dia 7/2, tá? O Globo Esporte, para financiar a parada errada no Vasco, né? Olha só, ainda sem visto de trabalho, Andrei pode ser emprestado pelo Chelsea. Vasco tem prioridade contratual. E aqui, olha só, na matéria, ainda fala o seguinte, ó, o GE apurou que no contrato existe uma cláusula que garante que, caso o Andrei não obtenha visto de trabalho, o Vasco tenha prioridade em eventual empréstimo e seja notificado para demonstrar interesse ou não, certo? A grande pergunta é, será se realmente essa cláusula existe ou se essa matéria foi criada para poder passar pano errado, como a Globo sempre fez em sem vergonhices no Vasco da Gama? Eu pergunto para você, torcedor do Vasco, se existe a cláusula, por que a SAF aí do Vasco não corre atrás aí para exercer essa cláusula aí? Fato é que o Andrei saiu dessa forma do Vasco da Gama, certo? E depois aí de 2, 3 meses aí, menos do que isso, reforça a equipe do Palmeiras. Bom, sobre a chegada aí de reforços, né? A gente segue aguardando aí um desfecho com relação à situação de Cuejá, né? Porque agora, com as possibilidades diminuindo, o Vasco voltou todas as suas atenções aí para tentar a liberação do jogador junto ao Hilal antes aí do meio do ano, que o Vasco tem uma necessidade ali na primeira volância, embora a gente tenha um excelente jogador que seja o Rodrigo. E o seguinte, o Vasco aguarda aí a situação envolvendo parcelamento para poder fazer o anúncio aí do Lelê. Mais uma informação para você com relação à situação do camisa 10. Hoje eu tive mais informações sobre isso aí. O atleta deve chegar aí no meio do ano aí. É um jogador que vem da Europa, certo? E a situação do Diego Valois parece que deu uma evoluída lá na Argentina, certo? Parece que a proposta aí foi irrecusável, 18 milhões por 50% aí do atleta. A gente aguarda para poder ver, certo? O que está pegando é a situação da forma de pagamento nesse momento, segundo a imprensa argentina. Bem, mas essa situação do Andrei está com cheiro estranho aí no ar. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!